Olá, Neide, como você está? Oi, Paulo. Tá tudo bem aqui com você? Como é que estão as coisas aí? Também, como sempre, tudo tranquilo. Ô, Neide, hoje é o nosso programa número 112 e nós vamos falar sobre escolaridade no TUS. Então, assim, a escolaridade influencia na instalação do transtorno e também se a escolaridade, né, o nível de graduação da pessoa, interfere também no tratamento especificamente. Mas antes de você falar sobre esse tema, eu gostaria de pedir para que nossos ouvintes, a nossa audiência, deixasse seu like aqui no programa ao final, né? Se vocês gostarem do programa, porque isso é muito importante para a gente, porque o YouTube só reconhece a relevância do programa se tiver bastante likes. Então, se vocês deixarem um like, isso nos ajuda muito na divulgação. Como sempre eu digo, nosso trabalho aqui é um trabalho voluntário. Nós não ganhamos para fazer esse trabalho, para fazer a divulgação do conhecimento a respeito do transtorno por uso de substância e outras dependências. Então, se você nos ajudar, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo e mais pessoas estarão informadas. Então, a gente conta com a sua ajuda, tá bom? É isso aí. Nosso programa número 112. Então é isso, Neide. Você acredita que o grau de instrução que a pessoa tem, né, a escolaridade, o influencia na instalação do TUS? E na sua experiência, a graduação da pessoa, né, o grau de instrução da pessoa, ajuda ou atrapalha no tratamento? Como que isso funciona? Oi, Paulo e ouvintes. Na verdade, quando a gente fala de escolaridade por si só, não existem dados que mostram que pessoas com mais ou menos escolaridade estejam mais predispostos ou não a desenvolver o TUS. Só que, em geral, a falta de escolaridade está associada a contextos mais empobrecidos. Às vezes, a famílias com menos recursos, famílias, às vezes, mais disfuncionais. Então, veja, não é a escolaridade em si que determina se maior ou menor escolaridade determina se vai desenvolver ou não o TUS, mas o contexto onde essa escolaridade está inserida, onde a falta dela está inserida. Então, acho que esse seria um aspecto a ser considerado, né? Quando a gente vai ler na literatura, então a gente vai ver que existem várias informações na literatura científica dizendo que o transtorno por uso de substância não escolhe sexo, não escolhe gênero, não escolhe nível socioeducativo, sociofinanceiro, né? Porque é um transtorno que, como outros, pode atingir qualquer pessoa. Perfeito. Essa pessoa, na verdade, para ser atingida por esse transtorno, ela vai ter que estar num contexto com mais situações favoráveis para o risco do que para a proteção. E aí o transtorno se instala. Tá? Então, eu diria que não é a escolaridade em si, mas é o contexto onde essa presença ou falta de escolaridade está inserido. Tá? São as outras coisas que conversam com isso. Agora, em relação ao tratamento, isso influencia na escolaridade? Paulo, o que a gente observa é que muitas vezes, quanto maior o nível de escolaridade, maior o nível de consciência, né? Muitas vezes, mais consciente a pessoa está daquilo que ela tem. Então, por exemplo, quando você trata um médico com transtorno por uso de substâncias, muitos médicos têm uma autocobrança sobre os resultados do seu tratamento, porque justamente existe um pensamento do tipo, gente, como que eu, um profissional da área da medicina, sei como é que a coisa evolui, sei o que eu deveria fazer se eu fosse orientar um
um paciente meu, por exemplo, estou falando de um psiquiatra, de um psiquiatra com transtorno por substância. Existem. Veja, esse cara se cobra muito mais em termos de resultados de tratamento do que uma pessoa com baixa escolaridade, que às vezes tem um nível de conscientização menor do escopo do problema, né? De quais as consequências que aquele problema tem para a vida do indivíduo, para a vida das pessoas que estão envolvidas com ele, no aspecto profissional, no aspecto acadêmico, no aspecto social, no aspecto econômico. Então, eu vejo assim que a escolaridade, quanto maior o nível de escolaridade, maior acesso ao tratamento, né? Porque nós estamos falando disso também, né? Porque pessoas que não têm nenhuma escolaridade, muitas vezes nem sabem que o que elas têm, que para o que elas têm é oferecido algum tipo de tratamento. Né? Uma pessoa sem nenhuma escolaridade, ela tem um nível de conscientização tão baixo sobre o que ela tem, sobre qual o espectro daquilo que ela tem em relação ao meio onde ela vive, que ela nem vai procurar tratamento porque ela não sabe que existe tratamento para aquilo. Então, eu entendo que a escolaridade, ela tenha esses efeitos, tanto na percepção do problema, quanto na busca por tratamento, na adesão ao tratamento. Agora, devo te dizer também que pode haver um efeito oposto. Quer dizer, uma escolaridade muito superior, você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, quanto maior a escolaridade, menor a adesão ao AA. Grupos de autoajuda ajudam na recuperação de pacientes com TUS? Sem duvidamente. Ajudam, isso não resta nenhuma dúvida. Na verdade, grupos de autoajuda talvez sejam aqueles que mais recuperam, né, no âmbito geral. Pessoas com nível de escolaridade alto têm dificuldade de aderir a um grupo de autoajuda. Por quê? Porque ele acha que ele sabe o que é doença, o que não é doença. Aquelas pessoas não estudaram, o que vão falar para ele, que é engenheiro, por exemplo. Né? Então, aumenta a resistência à adesão a alguns tipos de tratamento. Então, veja, a escolaridade ela é um fator a ser considerado. Ela muitas vezes favorece, ela muitas vezes não favorece, ela muitas vezes, para alguns profissionais, cria uma autocobrança, que, por exemplo, uma recaída é vista como fracasso, e aí esse paciente não tem tem vergonha de retornar ao tratamento, justamente porque sabe que o profissional que está atendendo sabe que ele entendia do problema e por isso ele recaiu. Às vezes, uma pessoa com menor escolaridade é mais compassiva consigo mesma. Uhum. E a pessoa com mais escolaridade é mais exigente consigo mesma. Então, veja, a escolaridade é um fator que pode ser considerado presente ou não no desenvolvimento, e também é um fator que pode afastar ou favorecer o tratamento, né, no que tange a recuperação. Eu acho que eu gosto de sempre afirmar uma coisa, né, Paulo? Cada paciente é um paciente único. E ele deve ser atendido, tratado e acolhido dentro das suas particularidades. Então, vamos considerar o nível de escolaridade que ele tem, o nível socioeconômico que ele tem, a rede de apoio que ele tem ou que ele não tem, e aí a gente planeja um tratamento de acordo com a especificidade de cada caso. Uhum. É importante que o terapeuta também tenha cuidado, né? No atendimento, eu acho que reflete muito na forma como o terapeuta atende, porque ele não pode atender uma pessoa, uma pessoa com transtorno por substância que tem o ensino médio, por exemplo, como se ele estivesse atendendo um médico com PhD, né? Sim. Porque a linguagem é totalmente diferente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, é isso que você está dizendo, assim, a gente tem que respeitar a individualidade, a característica de cada um, né? Isso é muito importante.
Perfeito, Neide. Obrigado, viu, pela sua aula de hoje. Eu gostaria aqui de deixar, então, um pedido, né, de reiterar o pedido de que, se vocês gostaram do programa, deixem seu like, tá bom? E também, se você tiver a habilidade de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares, também o faça, isso também é muito importante. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixe aqui, tá bom, nos comentários, nós teremos o maior prazer em responder. Um grande abraço a todos, obrigado por sua presença.